Qual é o instrumento mais poderoso para se vencer uma guerra? Nós já deixamos bem claro no livro, no vídeo de introdução, que o instrumento mais poderoso para se vencer uma guerra é fazer com que o seu inimigo desista de lutar. Tá certo? Agora, existe uma forma de se fazer isso, de fazer o seu inimigo desistir. Qual é a melhor forma de se fazer isso? É fazer o seu inimigo ficar, primeiro, desmotivado. Tirar dele a confiança, tirar dele o seu otimismo, tirar dele a sua disposição e fazer ele mudar o foco. Uma pessoa, uma família, ou um grupo desmotivado está sempre fadado ao fracasso. Uma igreja ou um cristão desmotivado se torna uma presa muito fácil para o inimigo da nossa alma, que é Satanás, que é o diabo. Quando o inimigo consegue nos deixar desmotivados, e este é um elemento que ele usa, desistiremos dos objetivos e ficaremos estagnados, ou seja, não fluiremos, não nos moveremos, ficamos com aquela aparência de quem está vivo, mas por dentro, na verdade, nós estamos mortos. Neste caso, eu gosto muito de usar um exemplo, aquele exemplo da aranha e a teia, né? De como ela neutraliza suas vítimas e se alimenta delas, fazendo uma alusão ao inimigo e de como ele nos neutraliza os cristãos e em seguida nos devora. Lembrando que a teia da aranha é invisível aos olhos de suas presas. Ao estender uma teia, a aranha fica na espreita, aguardando o momento certo para que a sua presa venha cair nela. Quando a presa cai na teia da aranha, ela não consegue mais se libertar, porque ela fica presa na teia, até que a aranha, que observava ela de longe, chega bem pertinho e se alimenta da presa que foi envolvida na teia. A moral da história é o seguinte: o inseto que estava na teia, embora estivesse vivo, ele estava preso e o seu fim era uma questão de tempo. Assim acontece com todos aqueles que perdem ou perderam a sua motivação de servir a Deus, de participar dos lugares de culto. A desmotivação é algo que precisa ser combatido e nós precisamos combater. Antes, porém, de prosseguirmos, eu quero falar sobre o que é a motivação. O que significa motivação? Motivação é um impulso que faz com que as pessoas hajam para atingir os seus propósitos, para atingir os seus objetivos, para realizar os seus sonhos. Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar aquilo que eles almejam. A motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem motivação é muito mais difícil cumprir alguma tarefa, por mais simples que essa tarefa pareça ser. Agora, se o inimigo conseguir nos desmotivar, seremos vencidos por nós mesmos. Já ouviram aquele ditado popular que diz que o pior inimigo do homem é ele mesmo? É muito importante ter motivação, ser motivado, quer seja para estudar, para fazer exercícios físicos, para andar de bicicleta, para trabalhar e etc. E na vida espiritual não é diferente. Agora, na vida espiritual, o esforço precisa ser redobrado, ampliado, porque a luta, além de ser interna, ela também é externa e também tem a luta espiritual, ou seja, onde o inimigo vai usar de todos os recursos para nos deixar desmotivados, custe o que custar. A motivação ou a desmotivação pode acontecer através de uma força interior, ou seja, cada pessoa, cada um de nós tem dentro de si a capacidade de se motivar ou de se desmotivar.
Também pode acontecer de um ambiente exterior, que é aquela gerada pelo ambiente que a pessoa vive, onde somos influenciados diuturnamente. Além da desmotivação, uma arma eficaz do inimigo é tirar a nossa confiança. E a confiança é uma característica da personalidade e pode ser entendida como acreditar, estar seguro, ter fé ou ter certeza sobre algo ou sobre alguém. O propósito do adversário, do inimigo, é fazer com que este sentimento se acabe. Um cristão que perde a confiança, que deixa de acreditar, por si só ele já está vencido, por si só ele já está derrotado. A outra arma que é eficaz nessa guerra é fazer com que nós venhamos a perder o nosso otimismo. Otimismo, querido, segundo o dicionário, é o comportamento de quem sempre busca ver o lado bom de tudo e de todos, ainda que esteja em situações ruins, situações adversas, situações complicadas. Uma pessoa otimista, ele sempre vê o lado bom das coisas. Eu sempre costumo dizer que enquanto o pessimista olha para a tempestade e vê raios e trovoadas, o otimismo vê uma oportunidade de plantio, uma oportunidade de colheita e uma oportunidade de prosperidade. O pessimista olha para as dificuldades e vê o quê? Fracassos, derrota, abandonos, enquanto que o otimista vê como uma prova de sua fé. E este sentimento no otimista gera motivação e gera confiança. Agora, quando o otimismo é tirado de nós, o que nos resta é a derrota, é o fracasso. Outra arma muito eficaz que o inimigo usa para vencer os cristãos é a perda da disposição. E essa é uma arma eficaz, é uma arma poderosa. O que é disposição? Disposição é o ato e o resultado de se dispor. A disposição pode ser usada de diferentes maneiras e em diferentes contextos. É ter boas condições mentais, físicas e espiritual. É estar pronto para auxiliar, socorrer, executar, sempre que necessário for, sempre que solicitado for. Quando, por algum motivo, seja ele qual for, venhamos a perder a disposição, ficamos estagnados, desestabilizados, desmotivados, desencorajados, ficamos em péssima condição física, em péssima condição mental e em péssima condição espiritual. E um exemplo bem simples foi a ausência de alguns irmãos, né, em especial algumas irmãs, no culto, neste domingo. E que foi bem justificado. Eu peço permissão para citar os nomes apenas para uso didático, que foi o caso da pastora Ivone, que não pôde estar presente, da irmã Célia e da irmã Carol. Agora, eu não sei se outras pessoas, né, passaram pelo mesmo processo. Se passou, vale para elas também. Mas vale lembrar que essas pessoas, elas são assíduas na igreja. Elas são compromissadas nos trabalhos da igreja. No entanto, foram acometidas por algum tipo de bactéria que as deixou desmotivadas, que as deixou sem ação. Foram impedidas de executar seus compromissos presenciais com a comunidade, porque ficaram indispostas, ou seja, estavam sem disposição. E ainda que quisesse, a indisposição as impediu de fazer o que queriam fazer. E essa indisposição foi a causa de suas ausências. Fazer com que nós percamos a disposição de atuar no reino é uma arma eficaz, poderosa, que é usada pelo inimigo. Ele usa essas armas, por quê? Porque com essas armas ele consegue neutralizar a igreja.
ele consegue fazer com que a igreja deixe de atuar. Ele consegue fazer com que a igreja ela fica estagnada. É importante nós estarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Agradeço. Vamos para o próximo vídeo. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu peço que você não se escandalize e que continue conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe.